Você sabe que uma em cada 6 pessoas no mundo, equivalente a 17,5%, tem dificuldade para ter filhos. Esse é um dado de uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde. Junho é um mês de conscientização sobre a infertilidade e é sobre esse tema que eu converso a partir de agora com a doutora Karen Morelli. Ela é ginecologista e obstetra. Muito bom dia, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente falando sobre esse tema tão importante. Obrigada, muito bom dia. Desculpa a voz, me recuperando de uma faringite, mas eu acho que a entrevista vai ser bem legal e vai ajudar muita gente. Vai sim, a gente já deseja melhoras aí para você, tá bom? Se Sim. cuide. Mas, doutora, falando sobre essa pesquisa que a gente está trazendo aqui, né, como base para startar a nossa conversa, essa pesquisa especificamente envolve tanto homens quanto mulheres, é isso? Isso mesmo. E é interessante a gente dizer isso. Quando a gente atende esse perfil de pessoas, a gente sempre fala em relação ao casal. Então, se a gente pudesse colocar em porcentagem, mais ou menos 15%, como está aí na tela dos casais, sofrem dessa alteração, que seria uma proporção de 1 a cada 6 casais vão trabalhar essa questão de infertilidade. Doutora, acaba sendo os casos de infertilidade são mais comuns, a gente pode falar isso, né? Você fala que trabalha o casal, mas normalmente esses casos são mais comuns em mulheres do que em homens ou isso é indiferente? Isso é realmente ele é indiferente. A gente tem um trabalho muito maior na mulher por uma questão funcional. A mulher ela tem um óvulo, né, por mês para a gente poder trabalhar, enquanto que o homem tem a questão da ejaculação com milhares de espermatozoides. Então, mesmo que o homem tenha uma certa dificuldade nessa questão do espermatozoide, a gente tem um certo favorecimento, vamos dizer assim. Enquanto que na mulher o trabalho ele é um pouquinho maior devido à questão fisiológica mesmo, um óvulo por mês. Doutora, e quais seriam as limitações, as principais, se é que a gente pode falar assim, envolvendo as mulheres? Já já a gente fala dos meninos, dos rapazes também, mas em relação às mulheres, tem um fator idade que acaba contribuindo, né? E tem outros pontos que também podem interferir? Sim, a gente tem questões anatômicas que contam muito, então alterações na questão pélvica, aderências, o entupimento das trompas, nós temos a miomatoses, doença do ovário policístico, enfim, cistos, tumores que podem interferir na região anatômica, né? E temos questões funcionais, a funcionabilidade para a formação desse óvulo, né, envolvida na causa da infertilidade. Além dessas outras questões como idade, estilo de vida, doenças do corpo como um todo, alterações na tireoide, diabetes, pressão alta também podem ter sua interferência na questão da fertilidade. Doutora, além de todos esses pontos, idade avançada, problemas genéticos, existem algumas doenças também que podem ser responsáveis por um agravamento ou por esse problema? A gente fala muito sobre a endometriose, né, inclusive. Isso mesmo. Ela é uma das principais doenças, falamos até o mês passado sobre ela, que causa infertilidade nas mulheres. Temos também uma doença muito famosa, que é a síndrome dos ovários policísticos. A endometriose ela tem uma alteração um pouco mais anatômica, né, com a aderência desses órgãos, a gente conversou o mês passado sobre isso, enquanto que o ovário policístico trabalha na questão funcional. Então, ele dificulta a mulher de fazer a ovulação. Doutora, e quando a gente fala dos homens, quais seriam as principais causas dessa infertilidade? Nos homens, a gente tem o mais comum, a gente chama da varicocele, que é uma alteração também anatômica, é uma alteração na rede de veias que mexem na questão testicular. A gente tem também a alteração do ducto, a obstrução do ducto deferente, que é o canalzinho que chega, onde faz a ejaculação. A zoospermia, que é a diminuição da contagem, né, a falta de espermatozoides, o hipogonadismo, que é quando ele tem a baixa, né, a baixa produção mesmo, e a gônada
por interação, por às vezes por medicamentos ou por estilo de vida, a gônada é um pouco mais diminuída. E temos também anomalias da uretra, do ureter, da própria região peniana que podem interferir na questão da fertilidade. Agora, doutora, quais são os sinais de alerta para um casal que quer, né, quer engravidar, quer ter filhos? O que pode ser esse sinal de alerta? O que eles precisam falar? Opa, tá estranho, a gente está tentando já há tanto tempo, não tá rolando, não estamos conseguindo. Quais são esses sinais, né, para o casal? Para a mulher, é interessante ela olhar muito bem o ciclo menstrual. Então, eu falo que a gente tem algo a nosso favor, né? Se a menstruação está indo direitinho, os ciclos, o fluxo está indo direitinho, pode ser um sinal que está indo tudo bem. Então, eu acho que o primeiro alarme, a primeira observação que tem que ser se a gente começa a ter alterações nesse ciclo. Alterações como, por exemplo, ao longo dos seus exames, né, da sua rotina ginecológica, você apresentar alterações nos seus exames. E é por isso que é sempre interessante a gente fazer exames como um todo, né? Avaliação da sua tireoide, avaliação da sua glicemia, exames de imagem não só da região genital. E isso é interessante que seja feito anualmente. Dores pélvicas, né? Dor na relação, contato com doença sexual transmissível, tudo isso são sinais que valem uma investigação e uma atenção para a região, para esse tipo de situação. E cada caso é um caso, é claro, né? Mas quais são hoje os tratamentos mais conhecidos, né, para tratar a infertilidade, para ajudar esse casal a realizar o sonho aí de ser pai, de ser mãe, enfim, de ter filhos? Exatamente, os tratamentos são muito variados, a depender do nível, se é que a gente pode falar assim, dessa infertilidade, né? Então, às vezes nós conseguimos tratar essa infertilidade só com mudanças de hábito e estilo de vida, né? Por exemplo, alcoolismo, sedentarismo, correção alimentar de comidas que inflamam, né? E podem dificultar essa questão ovulatória. A gente tem tratamentos que envolvem o estímulo ovariano. Então, se eu tenho ali naquela mulher em especial uma falência ovariana ou uma dificuldade para ovular, através de algumas medicações a gente consegue tratar. A gente tem cirurgias minimamente invasivas que podem ajudar nessa retirada dessas aderências e desobstrução da trompa. E também, pensando numa questão de uma infertilidade importante, nós temos a inseminação artificial, que colocamos o espermatozoide em contato com o óvulo, e a fertilização in vitro, em que se promove ali a formação do embrião, e aí depois se coloca o embrião nessa mulher. Outras condições também podem acontecer, como ovodoação, eu pegar o óvulo de alguém, barriga de aluguel, para tudo a gente consegue dar um jeitinho. Estou olhando aqui no celular, doutora, porque chegou também dúvidas aqui para a gente. Olha só, Márcia de Campinas. Em relação aos tratamentos da infertilidade, qual a velocidade que eles vão surgindo? Por exemplo, se pesquisei possibilidades há 5 anos, hoje já posso considerar que vale fazer uma nova pesquisa por conta das inovações e a tecnologia? Sim, certíssima, sim. Né? Sim, porque até mesmo os exames diagnósticos do que você tem podem estar diferentes. 6 meses isso pode mudar. Então é importante sim estar sempre olhando, começando com uma rotina de exames, e é legal falar sobre isso. A rotina de exames, ela tem um caminho certinho. A gente não sai tomando remédio, achando que é uma questão ovulatória. A gente tem como se fosse uma escadinha de investigação, e essa escadinha deve ser muito bem respeitada para a gente não ter erro e frustrações durante esse tratamento, que é um tratamento tão difícil psicologicamente para o casal. Mas os tratamentos em si também têm evolução. A gente tem uma entrada dentro da medicina de questões de biologia molecular, de questão de receptores, e entre outras coisas que estão trazendo muitas novidades e situações promissoras também para daqui para frente. É isso, o ideal mesmo é que você procure um especialista para que todas essas dúvidas sejam sanadas e a orientação correta realmente seja
seja entregue, né, seja dada a esses pacientes. Agora, doutora, a gente está aí no mês que trata, né, que traz a conscientização para esse tema da infertilidade. Qual a importância dessa data, desse mês? A gente pode falar que ainda falta muita informação em torno desse tema? Sim, eu acho que a gente fala pouco mesmo, né? E acaba que fica velado algumas situações, principalmente em relação a negligências, né? A gente achar que é normal muita coisa, achar que é normal ter alterações do corpo da mulher, essas situações fisiológicas que vão nos acontecendo ao longo do mês. Portanto, olhe para você, faça seus exames corretamente, não deixe passar nada, tenha uma boa relação com o profissional. Eu acho que principalmente a mulher tem que trazer dentro do consultório todas as suas dúvidas e se sentir sanada nessa investigação e nesse cuidado. Cabe aqui essa lembrança nesse mês para que a gente não deixe passar situações que podem ser tratadas de uma forma mais leve. Tá certo, doutora Karen Morelli, muito obrigada pelas suas informações. Portas sempre abertas aqui no Edição Manhã para a gente falar sobre saúde, saúde das mulheres, ser um tema sempre tão importante. A nossa audiência sempre recebe muito bem. Muito obrigada, doutora. Obrigada, bom trabalho, bom dia. Ótimo dia e se cuide, doutora. Se cuide para ficar com sua voz aí zerada. Você de casa pode e deve assistir novamente a essa conversa. Vai estar lá no nosso canal do YouTube, aqui está o endereço. Só colocar lá na busca Rede Família que já aparece. Lembrando também, você que a nossa programação ao vivo está no YouTube. Sim, estamos na internet, então você pode continuar nos acompanhando aí pela telinha do seu celular, inclusive. Então veja, reveja e compartilhe essa informação que é tão importante, né? Pode com certeza ajudar alguém.